Sabe, quando a gente fala em hipnose, qual é a primeira imagem que vem à mente? Provavelmente um show de palco, né? Com pessoas fazendo coisas estranhas, tipo cacarejar como galinhas. Mas, olha, vamos deixar essa imagem de lado por um instante. Hoje, a gente vai mergulhar na ciência de verdade, por trás de um dos fenômenos mais fascinantes e, com certeza, mais mal compreendidos da mente humana. Ok, vamos direto ao ponto. A grande pergunta é: o que de fato acontece quando alguém é hipnotizado? Será que a pessoa perde o controle? É algum tipo de truque? Ou tem alguma coisa bem concreta acontecendo lá dentro do cérebro? Bom, a resposta é bem mais surpreendente do que se pode imaginar. Para começar, vamos alinhar as coisas. A ciência moderna não define hipnose como um estado místico, nada disso. Pense nela como uma modulação, um ajuste fino de funções que a gente já usa todo dia. Nossa atenção, nossa percepção e até o nosso senso de controle. É como se a gente reorganizasse os processos da mente de um jeito muito específico e super focado. Isso já nos leva direto para o coração do mistério, o paradoxo da hipnose. Como é que pode uma pessoa estar totalmente consciente e, ao mesmo tempo, sentir que as próprias ações estão simplesmente acontecendo com ela, como se não fosse ela no comando? E aqui está o pulo do gato. A pessoa não perde o controle de verdade. O que muda, e isso é crucial, é a sensação de estar no comando. O cérebro cria uma dissociação que é fascinante entre a ação em si e a percepção de autoria daquela ação. Para a gente entender como essa percepção de controle pode mudar assim, precisamos falar de um conceito fundamental da psicologia. Ele é conhecido como senso de agência. É esse conceito que está bem no centro de toda a experiência hipnótica. O tal do senso de agência é basicamente aquela sensação automática de "fui eu que fiz isso". Sabe, é o que nos dá o sentimento de autonomia sobre nosso corpo, sobre nossas decisões no dia a dia. É algo que a gente nem para pensar. E o que é realmente interessante aqui é essa comparação. Normalmente existe uma conexão direta. Eu tenho a intenção de fazer algo e eu faço. Simples. Já na hipnose, essa conexão é percebida de um jeito diferente. A ação acontece, mas aquela etiqueta mental de eu decidi fazer isso parece que foi removida. Isso se manifesta de formas bem concretas, viu? A pessoa pode sentir o próprio braço levantar sozinho ou se sentir como se fosse um espectador assistindo ao próprio corpo seguir uma instrução. E importante, não é fingimento, é uma experiência psicológica real e super documentada. Tá, mas e a neurociência? O que ela tem a dizer sobre isso tudo? O que está acontecendo fisicamente lá no cérebro para criar uma experiência tão particular como essa? Estudos de neuroimagem mostram uma coisa incrível. Não é que a estrutura do cérebro mude, mas sim a sua atividade funcional. Redes que são responsáveis, por exemplo, pela nossa autocrítica, pela nossa voz interior, como a chamada rede de modo padrão, diminuem a atividade. É como se o cérebro, por um tempo, silenciasse aquele monitoramento interno constante. Isso nos leva a uma pergunta sensacional. Quando uma pessoa sob hipnose recebe a sugestão de ver uma cor que não está ali, o cérebro dela está só usando a imaginação ou a experiência é, do ponto de vista neurológico, real? E a resposta é de cair o queixo. Estudos de Harvard mostraram que, quando a gente só imagina uma cor, o cérebro ativa algumas áreas, mas de leve. Agora, com a sugestão hipnótica, a área V4, que é o centro de processamento de cores, acende com a mesma intensidade de quando a pessoa está de fato vendo a cor com os próprios olhos. E essa imagem ilustra brilhantemente onde isso acontece. Para o cérebro da pessoa hipnotizada, a cor que foi sugerida tem a mesma assinatura neural de uma cor real que é captada pela retina, ou seja, a percepção se torna a realidade biológica da pessoa. Mas, claro, essa compreensão científica não apareceu do nada. A jornada da hipnose, de um ritual quase místico para um objeto de estudo sério, é fascinante por si só. A gente tem desde James Braid, que deu nome ao fenômeno, passando por Charcot, que o levou para dentro da academia, até pioneiros como Hull e Erickson, que trouxeram o rigor científico e a inovação clínica. Cada um desses passos ajudou a desmistificar e a entender melhor o processo todo. Hoje em dia, a ciência não está mais procurando uma única explicação, uma bala de prata. A ideia é ter uma visão integrada que combina diferentes perspectivas. Vamos ver como essas peças se encaixam. Basicamente, existem 4 grandes ideias que se complementam. A primeira diz que tudo se resume à crença e expectativa. A segunda sugere um estado real, mesmo que sutil, de atenção superfocada, tipo quando a gente se perde num bom livro. A terceira foca em como a qualidade da experiência muda, a tal da sensação de controle.
E a última argumenta que as mudanças no cérebro são o resultado da experiência, e não a causa dela. E o ponto crucial é que essas teorias não são inimigas, elas descrevem elos diferentes da mesma corrente. A visão moderna é que a hipnose funciona como uma reação em cadeia. Começa com a expectativa, que leva a um estado de atenção focada. Nesse estado, a percepção de controle muda. E por fim, o cérebro apenas reflete essa nova realidade subjetiva. Todas as hipóteses trabalham juntas. Então, no fim das contas, a hipnose deixa de ser aquele truque de palco e se torna uma janela extraordinária para a gente ver a flexibilidade da nossa própria consciência. É uma ferramenta que mostra como a mente pode literalmente reorganizar a experiência da realidade. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se a nossa sensação de controle pode ser tão facilmente modulada por crenças e sugestões, até que ponto nosso senso diário de estar no comando é tão sólido quanto a gente pensa? A ciência da hipnose mostra que essa fronteira talvez seja bem mais fluida do que a gente imagina.